Então, nós temos o combinado no nosso plano de aula, que é o acordo que a gente tem que cumprir aí para fechar o semestre, né? Nós já estamos no final de maio, nós temos ainda todo o mês de junho de aulas. Então, o meu combinado com vocês é que a gente vai fazer esse esforço de cumprir o currículo mínimo do plano de aula. E aí a gente encerra a disciplina. Recordando a vocês que a avaliação na disciplina é feita em cima das entregas dos trabalhos que são solicitados a cada aula. Nem sempre toda aula tem um trabalho, na maioria das vezes sim, tem uma leitura, um texto para ser entregue. E a avaliação dessas entregas e cumprir a quantidade dessas entregas é que vai compor a avaliação principal da disciplina, né? Inicialmente eu tinha pensado da gente fazer um trabalho final de disciplina, mas eu estou entendendo que as entregas semanais solicitadas já são suficientes, considerando que é uma disciplina de valor secundário no mestrado de vocês, que não é em auditoria, apesar da disciplina ser em auditoria. Então, só socializando aqui, vou compartilhar o plano de aula. Vamos ver se aparece para vocês. Então, aqui está no nosso plano de aula, a gente combinou que nós iríamos trabalhar esses 3 grandes módulos, né? A parte de conceitos nós vencemos já, nós estamos nesse módulo já na transição. Mas ainda falando um pouco dos procedimentos em auditoria interna. Hoje a gente vai falar dos procedimentos e já avançar para a auditoria operacional. Mas, nos procedimentos de auditoria, nós começamos a trabalhar a relação da auditoria interna com a avaliação da gestão organizacional da empresa e como que cada vez mais a regra da 9001 está sendo utilizada como parâmetro para o trabalho da auditoria interna. E nós falamos um pouco, então, da auditoria interna. Só um minuto que eu estou com uma ligação aqui, parece meio urgente. Então, desculpa, o pessoal está com os encaminhamentos de trabalho ainda pendentes. Mas, como eu ia dizendo, né, nós na aula de hoje vamos fazer esse fechamento do módulo auditoria interna, falando ainda sobre como que a ISO 9001 passou a ser parâmetro, mas metodologicamente, Hermenegildo, você deve desligar o seu microfone, tá? Tá certo, professor. E onde é que eu desligo, então, isso? Olha, Gil. Desligou, não? Eu não tenho técnica disso. Eu vou te desligar, que eu tenho poderes para te desligar o microfone. Certo. Você Agradeço, professor. Agradeço, professor. Beleza.
Então, nós estamos nesse momento da disciplina, onde nós estamos encerrando metodologicamente quais são os procedimentos da auditoria interna. Então, combinar, o que nós já tratamos não pode nunca esquecer, pelas regras de auditoria geral, qualquer auditoria, seja interna, externa, qualquer tipo de auditoria, ela é composta de 3 partes. Né? A primeira parte que é o planejamento, e essa parte geralmente é a mais longa, mais difícil, a mais complexa, porque é no planejamento que você determina o escopo, o universo pelo qual você vai auditar, é no planejamento que você determina qual é a metodologia, quais são as amostragens, que tipo de indicadores você vai usar para fazer as métricas. Né? E o segundo momento, que é a auditagem em si, que são as verificações, os procedimentos em si, a auditoria, que esse também leva um certo tempo, e o último, que é o que nós vamos conversar hoje para entender os anteriores, né, de uma forma melhor, que é o relatório de auditoria. Hoje nós vamos botar ênfase na aula no relatório de auditoria. Por quê? No relatório a gente percebe o que foi planejado por motivos óbvios. O relatório resume o que foi planejado e como foi planejado e apresenta os resultados. Então, o relatório é ótimo para entender os 3 momentos de uma auditoria. Então, a gente vai, então, com a aula de hoje, encerrar a auditoria interna e vamos avançar para a auditoria operacional. Lembrando que a ISO 9001 ela já diz respeito à estrutura operacional da empresa, aquilo que a gente chama de auditoria operacional da empresa. Por quê? A ISO são vetores de organização da empresa para alcançar a qualidade. Organização da empresa é a operacionalidade da empresa. Então, existe aí, por isso que a disciplina chama auditoria interna e operacional, porque existe essa relação intrínseca no trabalho da auditoria com a operacional. Mas, obviamente, nós vamos tratar isso mais na próxima aula. Na aula de hoje, nós temos que fazer esse passo do caminhar em direção à compreensão mais adequada da estrutura da auditoria interna e que ela produz como resultado. Então, a nossa aula, o momento da aula, nós já podemos entender que nós estamos caminhando para um cumprimento de 2/3 do programado, né? E, reforçando, vocês devem entregar os trabalhos que eu solicito, porque os trabalhos a cada encontro que eu solicito, eles compõem a avaliação final da disciplina. Né? Eu não vou ficar fazendo provas, nem vocês vão precisar fazer um trabalho final da disciplina. São essas produções que eu solicito que vão constituir a sua nota. Então, não deixe de fazer, não deixe de me enviar no WhatsApp. Eu pedi que envie via delegada, para a própria delegada ter o controle de quem entregou, para depois não ficar aquela coisa, a professora não gosta de mim, eu entreguei trabalho, ela não avaliou. Fica a delegada de testemunha, se entregou de fato ou não. Porque, obviamente, os seres humanos erram, eu posso errar, eventualmente não considerar alguma entrega, mas sempre é bom ter alguém para estar mediando, né? E o papel da delegada parece que é esse, né? Na nossa estrutura organizacional da universidade. Então, vamos já entrar diretamente no que eu propus para a aula de hoje. Então, o que foi que eu propus para a aula de hoje? Que a gente tenha uma imersão no... Nádia, você quer falar alguma coisa antes que eu comece os conteúdos? Pode falar. Você levantou a mão por engano ou está sem abrir o microfone? Eu não sei os colegas, mas eu estou a ouvir com muita interferência, quase que não consigo perceber. Vamos ouvir os outros colegas. Mais alguém está tendo problema de escutar o som? Abre o microfone para falar. Hermenegildo, você está falando alguma coisa? Olímpia, como é que está o som chegando para você?
Ah, é aqui? Ah, doutora, sim, boa noite. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá bom? O som está chegando bem para a Olímpia, Nádia. Sim. Hermenegildo, você queria falar se o seu som está chegando bem para você ou não? Abre o microfone, por favor, e fala. Está chegando bem. Você está apontando o dedo assim? Isso é bem ou é assim que você está fazendo? É assim? Tá bom. Chega bem o Hermenegildo do som também, Nádia. Então, de repente, é o teu aparelho, viu, Nádia? Tenta colocar um fone de ouvido para ver se melhora. Se você tiver no celular, aí é mais complicado. Se duas pessoas estão ouvindo bem e você não está ouvindo bem, é mais provável que o problema seja na sua máquina, tá bom? Vamos então continuar, retomando aqui o momento da disciplina que nós combinamos aqui ainda há pouco. A aula de hoje é sobre relatório de auditoria interna. A auditoria interna, eu vou só ajeitar aqui o meu visor, porque tem essa lâmpada aqui na minha cabeça, que está parecendo que eu sou um anjo, né? Uma aura na minha cabeça que não é verdadeira. Que é a luz. Quem deve ajudar. Então, o relatório da auditoria, ele tem uma composição, né? E eu vou colocar para vocês aqui um artigo que fala da estrutura, né? Essa estrutura que fala aqui, é importante que vocês saibam que ela, na realidade, é a estrutura da legislação, né? Aí as pessoas fazem um artigo, mas quando você vai ver lá, está tudo dentro da legislação, que prevê a legislação. Esse é um artigo que está no site do.com. Obviamente, eu já comentei com vocês, né? Existem muitas empresas que no seu site fazem também artigos, os temas mais importantes que têm a ver com o serviço que eles vendem, né? Meio que para você gostar da empresa e contratá-la, né? Você vê que essa é uma empresa que tem soluções e tem preços, né? Eu cliquei aqui no preço, ele foi lá, eu vou no soluções, tá vendo? Ele não é uma empresa estrito senso de auditoria, mas ela apresenta ferramentas que são úteis em trabalho de auditoria. Então ela vai lá e no site dela, como ela sabe que é uma temática importante para a clientela dela, essa empresa vai oferecer um artigo sobre auditoria interna, porque obviamente ela está vendendo produto dela, né? Então, ela quer te dizer que a auditoria interna é importante e que, usando o produto dela, você vai ter vantagem. E esses artigos geralmente são feitos por profissionais da área, que alguns são bons, outros nem tão bons, mas, em geral, eles trazem informações interessantes sobre o foco do que a gente está trabalhando. Então, você vê que aqui esse autor ele já localiza a auditoria interna numa análise de todas as atividades desenvolvidas na organização, independente do seu porte. Né? Então, assim, não existe uma única auditoria num único tempo que analisa tudo. Você pode, na auditoria interna, como a gente já conversou, criar fluxos, ciclos, processos de avaliação da organização da empresa que, em algum momento, vai haver. E geralmente você decide qual é a ênfase na auditoria que você vai fazer em função, obviamente, dos interesses da alta administração, porque a auditoria interna é um órgão da alta administração e que trabalha em sintonia com as estratégias de gestão da alta administração. As estratégias da alta administração precisam se subsidiar com confiabilidade. E quem dá relatórios de confiabilidade para a alta administração é o trabalho da auditoria interna. Né? Tem uma certa relevância nesse sentido, o produto da auditoria interna. Por isso que é importante a gente entender o que é o produto da auditoria interna, o que constitui esse produto
e quais são as atenções que a gente deve ter em relação ao relatório da auditoria interna, né? Então, você veja que nesse artigo o cara já vai citar a ISO 9001, tá vendo? Quais são as certificações que são relevantes quando você faz a auditoria. Aqui ele começa com a 9001, mas cita 14.001, 45.001, que são certificações de qualidade, que as empresas, a depender da atividade qual ela atua, ela precisa cumprir para poder vender, comercializar seus produtos. Na maioria dos países do mundo, determinados produtos só são aceitos comercializáveis no mercado internacional se a empresa possui certificação de qualidade. E aqui vem a parte mais interessante, é que esse autor vai se basear numa norma ISO para falar quais são os itens mínimos que deve ter no relatório da auditoria. E aqui ele já não está falando da auditoria interna, porque esses elementos são constitutivos de toda e qualquer auditoria. Então, ele está pegando as regras e as normas da auditoria como um todo e está aplicando no contexto da elaboração de um relatório de auditoria interna. Ele vai aqui, o que eu estou socializando com vocês nesse artigo, para destacar com vocês quais são os itens que esse artigo diz que precisa conter um relatório. Ele vai dizer que tem objetivos da auditoria, escopo da auditoria, identificação do cliente, identificação da equipe de auditoria, datas e locais que a auditoria foi feita, quais foram os critérios adotados, quais as constatações e evidências e as conclusões. E esses dois últimos aqui, que são a declaração de grau e critério, então aqui já quais são as qualificáveis, né, elementos que a auditoria adota metodologicamente para qualificar, e quais opiniões divergentes que a própria equipe não resolveu internamente na relação com a estrutura auditada. Esse artigo, ele ainda vai acrescentar elementos que precisam conter o documento, né? Clareza, objetividade, método e parcialidade, que são elementos altamente genéricos, se você pensar, né? Eu fico dizendo para vocês com toda certeza, eu poderia pegar esses itens aqui, que ele está dizendo que são elementos-chave para a auditoria, e dizer para vocês que são elementos-chave para vocês tirarem boa nota no meu trabalho. Trabalhos entregues para mim. Qualquer trabalho que eu pedir, eu vou avaliar qual é a clareza, eu vou avaliar a objetividade, o método e a imparcialidade. Quer dizer, são elementos que constituem a redação, em geral, da grande maioria dos textos autorais, né? Quando você produz um texto autoral, você precisa zelar um pouco para cumprir esses elementos, né? Claro que aí cada um deles vai significar alguma coisa para pessoas distintas, né? Mas, particularmente, esses primeiros três, que é clareza, objetividade e método, ele é muito importante na redação de qualquer documento, né? Seja ele curto, seja ele mais focado, como um relatório, seja ele um artigo, seja ele um trabalho que uma professora pede em sala de aula ou uma dissertação de mestrado, né? A capacidade redacional da pessoa, de autoria de uma pessoa está diretamente associada a esses três elementos, né? Como que você consegue ser objetivo e claro, e como que você estrutura isso com uma definição metodológica previamente estabelecida e descrita, né? Mas aqui nós vamos focar na aula de hoje esses elementos de A a J que estão apresentados aqui, porque a aula de hoje é sobre o relatório de auditoria, né? Então eu vou, nesse momento, suspender a partilha desse artigo, mas eu quero que vocês considerem, né? Esses primeiros elementos, você vê que até aqui no item E é quase um cabeçalho, né? Então eu vou trazer para vocês na aula de hoje alguns relatórios aleatoriamente que eu consegui na internet, só para a gente testar se esses elementos constam, né, no relatório. Então, vamos lembrar, existe um cabeçalho, né, que identifica o objeto
identifica os sujeitos, né, tanto os auditores quanto os auditados, né, e localiza isso num tempo e espaço, né, que o artigo nos chama a atenção, que a gente tem que prestar atenção. Né. E o mais importante, né, o objetivo e o escopo da auditoria tem que estar aí nesse cabeçalho. Né. Então, eu vou agora partilhar com vocês uma outra tela, que é um relatório de auditoria que está na internet. Eu quero dizer para vocês que em muitos países a tal da transparência tem sido um critério muito importante na gestão, principalmente na coisa pública. Então, ter disponível em site eletrônico de acesso gratuito e facilitado via portais tem sido uma regra de boas práticas, principalmente em empresas público-privadas e na coisa pública. As empresas privadas de grande porte também costumam usar a transparência das suas auditorias, porque um relatório de auditoria cria confiabilidade nos seus stakeholders, né? Principalmente quando é empresa de ações e que tem uma multiplicidade de pessoas interessadas no negócio, no sucesso do negócio. Disponibilizar com acesso público e gratuito as informações de auditoria faz parte das boas práticas de transparência empresarial. Né? Então, não é tão difícil achar relatório de auditoria. É mais difícil você ver um trabalho de planejamento. Né? É mais difícil você ver na internet, público livre, assim, uma regra de organização metodológica da auditoria, porque isso faz parte do diferencial das empresas. Geralmente, as empresas de auditoria possuem ferramentas já próprias de aplicação metodológica do seu trabalho. Então, ela não vai deixar isso de lambuja para qualquer um poder usar, né, porque é o coração do seu negócio. Então, é comum achar relatório e é muito incomum achar planejamento e algum elemento que diga como é que as empresas fazem, de fato, a aplicação metodológica da auditoria. Mas pelo relatório a gente consegue perceber como que as empresas se estruturam na auditoria. Né? A primeira dica é a ISO 9001, que hoje em dia é ponto de partida. Né? Mas vamos olhar um ou outro relatório aqui, só para a gente perceber como é que funciona. Né? Que aí eu vou perguntar para vocês vão ver como é óbvio. Né? Eu vou pegar esse relatório aqui, que ele está diretamente vinculado à ISO 9000. Né? Esse relatório, ele não é um relatório da auditoria interna da empresa. Esse aqui é um relatório da empresa que certifica a empresa poder ter a certificação ISO 9001. Então, você vê, nesse caso aqui, não é um relatório que está certificando uma empresa, está certificando um município. O tal do município Santa Marta de Penaguião. Alguém sabe onde fica esse município? Em que país fica? Eu suspeito que é Portugal, porque está num site aqui, se você ver o endereço, né? O endereço desse relatório não aparece para vocês, né? Mas ele parece assim para mim, cm-smpenaguião.pt. PT é de Portugal, né? Então, certamente é um município de Portugal que está buscando a certificação 9000. Né? Você vê, como eu disse para vocês, geralmente o início de um relatório de auditoria, ou de certificação de auditoria, como é esse caso, ele vai ter esse cabeçalho, que ele identifica o cliente, ele identifica uma classificação do relatório para si mesmo, né? Ele diz em que âmbito que ele vai certificar, quais são as áreas que ele vai certificar, quais são as normas que ele usa e qual é o tipo de auditoria que ele está fazendo e qual é a data. E ainda diz qual é o idioma que ele está escrevendo. Então, você vê que se você pega aquele artigo e o artigo ele vai dizer que você precisa ter objetivo de auditoria, escopo de auditoria, identificação do cliente, identificação da equipe de auditoria, as datas e locais, você vê que
nesse relatório, todos os itens estão cumpridos em 2 cabeçalhos. Esse primeiro cabeçalho, que é sobre o cliente e quais são as regras adotadas e o que vai ser auditado, e a equipe de auditoria, né? E ver que coloca o nome, coloque qual é a competência, qual é o papel dela e quanto tempo essa pessoa fez a auditoria. Você vê que é um trabalho de auditoria que durou praticamente 2 dias, né? 1,75 é praticamente 2 dias. E você vê que nesse relatório, ele ainda não identificou o cliente, ele identificou nesse primeiro quadro qual é a auditoria que está sendo feita, por causa desse item aqui, âmbito da certificação, e esse relatório vai trazer a equipe e aí sim a identificação do cliente, né? Quem é o cliente? É o município, mas quem está representando o cliente na relação com a empresa contratada para certificar é o presidente e o vice-presidente. E, considerando que é um município, você fica em dúvida. Os municípios em Portugal têm presidente e vice-presidente. E no Brasil, o município tem prefeito e vice-prefeito. Não tem presidente. O presidente no Brasil é só da República. Da província é governador, do país é presidente e do município é prefeito. Mas eu fiquei em dúvida, né, vendo esse cabeçalho. É presidente do quê? É do município? Porque o cliente é o município, não é isso? Vocês veem que lá no início do cabeçalho, o cliente é município de Santa Marta Penaguião. E o presidente e o vice-presidente do município são os representantes que se relacionaram com a empresa. Fiquei na curiosidade agora, alguém de vocês sabe como é que é lá em Portugal? Presidente e vice-presidente no município? É uma função equivalente ao governador do município? Como é que é em Angola, por falar nisso? O município tem administrador, não é isso? Em Angola? Sim, sim. Fala, Hermenegildo. Sim, nós aqui temos administradores municipais. Temos Será administradores que em municipais. Portugal é presidente municipal? Em Portugal pode ser o presidente da Câmara. Sim, mas aí seria também a Câmara. O cliente seria a Câmara do município. Aqui é interessante, Hermenegildo, presta atenção, que aqui no objeto, aqui quando ele identifica, por que eu estou achando que é o equivalente ao administrador? Olha só, essa certificação é operações urbanísticas, obras municipais, isso aqui não é tarefa da Câmara, certo? Ação social, processamento administrativo, emissão de licença. Foi isso aqui que foi auditado. Isso aqui é tarefa do executivo. O executivo é o administrador, né? Mas depois a gente descobre por curiosidade, porque aqui nesse caso é irrelevante, né? Você tem que identificar o seu cliente e quem que representa o cliente na relação contigo, né? E você vê que, seja lá o que for, o nome presidente e vice-presidente já aponta a alta administração, seja lá do que for que está sendo auditado. Geralmente, a auditoria interna se relaciona com os mais altos escalão da estrutura organizacional que está sendo auditada. Então, aqui, o mais importante é que a gente percebe que, nessa primeira página, praticamente atendeu-se em relação ao artigo, né? Lembrando que o artigo vai até a letra J. A letra A é objetivo, a letra B, qual é o escopo, qual é a área de abrangência, né? A identificação do cliente, a identificação da equipe de auditores, as datas e o local de auditoria para resolvido. Né? Aí tem agora o item critérios, constatações e evidências e as conclusões. São 3 itens que é praticamente todo o relatório. Vamos avançar aqui nesse relatório para perceber como é que aparecem esses elementos, né? Então, aqui ele repetiu, né, que o âmbito da certificação é aquele escopo de áreas de atuação do executivo do município. E aqui ele diz que a auditoria que ele está fazendo é o primeiro acompanhamento.
e que esse acompanhamento é o com transição. E aí ele vai dizer que essa categoria tem a ver com a implantação da 9001 na edição de 2015, né? E aí ele começa o relatório. Aqui vem, de fato, o escopo do relatório. E que, no escopo do relatório, ele precisa conter quais são os critérios, a constatação e as evidências para poder fazer conclusões, né? Mas olha que interessante esse relatório, porque esse relatório vai criar um índice do que contém, né? E aqui então que ele vai apresentar os objetivos, o âmbito da certificação, porque nesse caso é um relatório que vai servir para o município receber a certificação. Então, como é o primeiro acompanhamento, provavelmente você está numa fase muito inicial, incipiente, onde a empresa vai apresentar os seus resultados para o município corrigir, aí vem de novo, apresenta de novo, e aí o município pode apresentar, quando for assim validado, apresentar a sua... o município como certificado, né? Então, aqui você percebe que o município não está certificado, que a auditoria está na primeira auditagem para certificar. E aí ele vai criar os objetivos da auditoria, ele vai dizer quais são os âmbitos, o âmbito que vai, e aí aqui você já percebe que ele começa a criar uma numeração, e essa numeração ele vai criar a linguagem de siglas que vai ser adotada nos critérios de validação. Então, ele explica, né, o que ele está certificando a partir desses critérios apresentados. E aqui ele ainda destaca o que não vai ser auditado porque não é aplicado, né? Aí ele coloca, e aqui não tem nenhuma situação que essa regra, que é o ISO 22000, se aplica nesse trabalho de auditoria. Então, ele vai dizer que cumpriu, uma auditoria de 2 dias é ótimo, né? Vai dizer quais são os locais que ele auditou, né? Então, olha que interessante, que repete sempre esse cabeçalhozinho aqui, né? Que é aquele lá primeiro. Os locais que ele auditou, ele faz uma tabelazinha. Então, você vê, ele fez num auditório um fórum de atividades da loja social nesse município. E aqui é a tal da Comieira, que não é no município, foi no centro social da igreja, em Santa Eulália. Então, o que ele auditou? Aí ele coloca aqui em cima, ó, qual regra ele está usando para auditar. A 9001, 14.001, a 18.001, e depois ele não tem nenhuma outra regra. E, na realidade, então, a gente percebe por esse descritor que ele fez auditagem em 4 lugares de 2 regras, a 9.001 e a 18.001. Provavelmente porque essas são mais interessantes para o objetivo da primeira fase de verificação e certificação do município. E aqui tem esse item, que é resposta ao relatório de auditoria. O que ele vai dizer aqui? Que ele fez uma primeira amostragem, né, e o cliente se comprometeu a fazer respostas sobre isso, né? E ele vai identificar que as respostas aqui embaixo, ó, o caso que as respostas podem ou não ser em conformidade com a sugestão da auditoria, né? Seja lá qual for a situação, o processo de certificação vai andar, né? E porque independe da resposta às auditorias prévias, o processo andar. Mas, se você não responde adequadamente, obviamente o processo pode resultar em um cenário negativo de não certificação. E então aqui
ele estabeleceu o método, o critério, né? A análise das causas deram origem à não conformidade, ação corretiva, prazo de implementação, responsável e respectivas evidências da implementação. Isso aqui são estruturas metodológicas para responder os apontamentos de não conformidade que o relatório possa dar seguimento. Então, aí ele estabelece prazo para o cliente dar resposta. Lembrem que aqui é um relatório totalmente diferente do tradicional da auditoria interna, porque esse relatório é auditoria para certificação 9001. Então, ela não é bem uma auditoria interna, né? É uma auditoria externa, mas que serve muito mais como subsídio, né? Então, você vê que os itens vai sempre terminar ali num resumo ou nas conclusões, né? E aqui é interessante, porque aí ele vai falar do município, das atividades, como que a organização se procedeu, e ele destaca aspectos relevantes. Geralmente, no relatório de auditoria, é importante ir para os elementos de destaque, porque são elementos onde há algo a corrigir. Tudo que está em conformidade, a auditoria vai citar de forma genérica. Tudo que está precisando alguma intervenção, ou ele vai destacar para considerar, ou ele vai, de fato, fazer o que essa expressãozinha usou aqui, que é conformidade, maior ou menor conformidade, né? Então, se não tiver dentro da conformidade, ele vai apontar no relatório não conformidade. Aí você tem que se preocupar com isso, porque você precisa responder, né? E existe um grau de gravidade, está maior ou está menor a não conformidade, né? São aqui os critérios metodológicos. E aí ele vai falar de si mesmo. Lembre que lá no artigo, os dois últimos elementos declaração sobre o grau no qual os critérios foram alterados ou destaque de alguma eventual divergência entre os auditores. Então, aqui ele está elencando esse item do grau de critérios que foram atendidos. Ou não. Então, ele está apontando aqui nos subitens. Esse item 11 chama o resumo da auditoria, certo? O 11.1, ele fala da empresa, o enquadramento geral do município, relata algumas questões procedentes e relevantes do município, e entra já para o comentário do plano de auditoria, os objetivos da auditoria. Lembrem que isso aqui já é um relatório, ou seja, ele não está dizendo eu vou fazer, ele está dizendo o plano que foi feito e os objetivos que foram apontados, né? Geralmente o auditor diz que ele cumpriu os objetivos dele e apresenta os resultados, né? E aí ele, além disso, ele vai fazer esses comentários, que é o item 3, né? Aqui você vê que, como já é um relatório, ele está apontando se há ou não conformidade nos requisitos desses itens. E aqui ele fala a auditoria interna, né? A auditoria interna, ou seja, ela é um requisito para a certificação, né? E a auditoria interna pode validar ou não a certificação, quer dizer, os itens do ISO 9001 estão cumpridos, né? Você vê que é um relatório descritivo, ele não possui muitos gráficos validando ou não, né? Mas ele tem esses, já no final, ele vai destacar as melhorias que precisam acontecer. Até chama oportunidade de melhoria, que é a OM 01, 02, 03. Geralmente a auditoria cria essas siglas para poder criar aqueles gráficos
que são quantificáveis, né? Então, em vez de escrever o texto inteiro, você usa a sigla e depois quantifica isso com um grau de confiabilidade, maior ou menor. Né? Então, o grau de confiabilidade é da sigla, né? Depois você vem e descobre que é a sigla. E é aqui que ele vai adotar agora as não conformidades, como ele disse lá. Tudo que tem não conformidade precisa ser respondido pelo município. E essa resposta do município vai ser verificada num novo ciclo de auditoria. Que você perceba que não é pouca coisa. Né? Nós temos aqui 3 a 4 páginas. E aqui é legal, né? Que esse quadro aqui é o quadro de requisitos da norma, né? Se está auditado ou não. Você vê em 2 dias a quantidade de itens que os 2 auditores verificaram. Quantidade de Szinhos, né? Políticas, avaliação de conformidade, investigação de não conformidade. Então, e aqui por aqui você pode perceber o que foi apontado com maior ou menor grau. Quando não há conformidade, quando aparece não conformidade, né, que são elementos que precisam ser respondidos. Você vê que esse município está bem. Da tabela inteira, os elementos de não conformidade são menores do que os elementos de maior conformidade. E todas as não conformidades são de grau menor. Ele tem 0 de grau maior e 5 de grau menor. Ou seja, não vai ser tão difícil responder para, então, receber uma nova auditoria. Esse relatório não é um relatório clássico de auditoria interna. Né? Vocês percebem que é uma empresa certificadora que faz um relatório de auditoria apontando a capacidade ou não dessa empresa seguir a regra do ISO 9001 para ser certificada como empresa do 9001. Então, agora eu vou avançar com vocês, a gente vendo um relatório de auditoria interna, que é deixa eu ver aqui qual dos relatórios nós vamos abrir. Deixa eu fechar esse aqui. Eu fiz download de uns 4 relatórios. Agora eu estou em dúvida qual que é o melhor da gente abrir agora. Vamos abrir esse aqui. Eu gostei desse, porque não é tão comum, porque não é empresa, né? Vamos ver. É um PDF. Uma janela. Aqui. Achei. Então, veja bem. Esse relatório, ele tem o cabeçalho, não é isso? Com aqueles elementos que o artigo nos relatou que todo relatório de auditoria precisa ter. Então, ele está dizendo que é um relatório de auditoria interna ISO 9001-15. Olha como esse negócio é reincidência. Geralmente, hoje em dia, se é relatório de auditoria interna, o ISO 9001 vai aparecer como elementos auditados. Por quê? Porque ISO 9001 diz respeito à qualidade, da gestão de qualidade. Então, quem é que não está atrás de ter qualidade na gestão, de ter esse certificado? Então, a maioria do trabalho de auditoria interna hoje trabalha com isso. Vamos verificar se ISO 9001 está sendo cumprida. Isso garante certificação de gestão de qualidade. E isso, publicamente, faz muita diferença para qualquer empresa. Aqui, o que eu quero chamar a atenção é quem é o cliente. Olha só, aqui, o processo auditado, né, procedimento de controle de pagamento de documentos e registros, foram 13 relatórios vistos, e aqui o local auditado é cartório, 1º a 5º cartório e a diretoria de 1º grau. Mas quem é esse cliente? Aqui o cliente, ó, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Esse aqui
O estado no Brasil é equivalente à província. Então, nós temos uma auditoria interna da província auditando cartório e diretoria da estrutura cartorial da província, né, que é o estado da Bahia, nesse caso. Então, vamos continuar a nossa análise de relatório de auditoria e nós vamos perceber que esse relatório é bem mais objetivo. Ele trouxe aqui os elementos cliente e trouxe aqui o que tem que ter no início do relatório, que é os objetivos da auditoria. E olha só a interessante. Essa auditoria, porque é uma auditoria interna da estrutura da província da Bahia, no Brasil, ela se dá por objetivo neste trabalho de auditoria, cujo relatório é esse que a gente tem publicizado no site, é que ela vai confirmar o escopo da auditoria. O que ela está dizendo aqui? Que ela tem um processo cíclico contínuo e naquele momento ela tem que confirmar se está tudo nos conformes, incluindo as atividades e localização das unidades. Isso aqui é um elemento da tarefa que é de planejamento que a auditoria se deu. O segundo item, ele quer confirmar no sistema de gestão, lembre que ISO 9001 é gestão de qualidade, ele quer confirmar esses itens, se está de acordo com as normas, legalidade e estatuto, se tem eficácia na implementação das suas estruturas, e isso está sendo mantido com alguma estratégia, e sendo eficaz, se cumpre os objetivos da política da própria organização, e dos documentos apresentados, se isso está de acordo com os controles do procedimento. Isso aqui é uma regra, procedimentos de controle de documentos e registros que precisa ser cumprida, porque tem critérios objetivos. Se você observa pelo objetivo da auditoria, aqui você tem um elemento que eu sempre chamo a atenção nas aulas de auditoria interna, ou auditoria em geral, é que, em geral, a auditoria analisa documentação para verificar a legalidade. A legalidade tem a legislação do país, as legislações internacionais, e a legalidade tem a própria documentação de regramento da estrutura organizacional que você está auditando. Quando é coisa pública, a coisa pública, ela obrigatoriamente tem que se constituir por legalidade. A coisa pública não tem o direito de fazer por omissão, né? Se existe, tem escopo legal. Se tem escopo legal, tem que saber se o que está sendo feito está dentro da legalidade. E, estando dentro da legalidade, se tem eficácia ao que a lei pressupõe como eficaz, né? Então, acaba que uma auditoria interna num órgão público, como é esse caso, ela se constitui hegemonicamente trabalhando com documentação legal. A tal da legalidade passa a ser um requisito inadiável, inalienável e obrigatório nas auditorias internas de coisas públicas. E você vê que aqui nós já temos uma equipe bem mais ampla, tem sempre um auditor líder e tem equipe de auditoria que geralmente são profissionais de diferentes áreas que vão aplicar as métricas considerando os elementos que estão sendo avaliados, né? E aqui, seguindo, então, ainda lembra que aquele artigo que a gente leu, né? Ele tem o escopo, quer dizer, qual é o universo de parametrização de legalidade ou de requisito que a auditoria vai usar para verificar se está tudo dentro dos conformes, né? E aí você vê que ele vai adotar a 9001 e outros elementos de qualidade que estão diretamente associados à atividade fim dos cartórios, né? Que é as ITs de 1 a 13 e as PS de procedimento de controle de documentos e registro. Isso são normas que são nacionais, né? Com exceção da ISO. Aquilo que eu falei, né? A legalidade ele tem aspectos, né? E a auditoria escolhe quais são
os elementos de legalidade que ele vai utilizar para verificar conformidade e eficácia, né, que ele é obrigado a apresentar. Porque, eventualmente, a empresa, para se defender, ela pode usar uma contra-regra, né, um contra-elemento que fez com que ela se organizasse de outro jeito. Na coisa pública é mais difícil, mas na coisa privada é muito comum. Por isso que é muito importante declarar o escopo. O que é o tal do escopo? É o parâmetro metodológico que a auditoria vai usar para aplicar a verificação de conformidade. Então, o escopo é muito importante. Porque se você for contestar como empresário ou como gestor público, né, você tem que saber desde onde a auditoria está se autorizando a falar aquilo sobre o que você é responsável. E aí começam os resultados, que é aquela parte mais de conteúdo em si da auditoria, que aí ele vai descrever os documentos e vai adotar essa identificação logo em seguida do que não está em conformidade. Você vê que ele adotou um texto descritivo, esse relatório, e optou por estabelecer quais são as não conformidades numa forma gráfica, para ficar mais fácil para o gestor responder. Então, no que diz respeito à instrução de trabalho, quais são as evidências de não conformidade, que sugestão, que recomendação a auditoria está fazendo para que essa não conformidade se ajuste. Aqui você tem um clássico trabalho de relatório da auditoria interna, que é algo que eu queria destacar com vocês. O que é? A auditoria interna, a diferença da auditoria externa, ela tem chance de fazer um monitoramento mais contínuo de pequenas falhas, sugerir melhorias, né? E para que, quando acontecer uma auditoria externa de maior magnitude, entendeu, você tenha já sanado problemas de organização cotidiana da empresa, né? Porque, às vezes, um defeito de organização cotidiana da empresa pode criar uma não conformidade num relatório de auditoria externa e que pode vir a ser um problema grave de aprovação de contas, ou de financiamentos, ou de relacionamento mais harmônico com stakeholders, né? E o auditoria interna, tendo esse preciosismo, né, nos fluxos de organização da gestão interna da empresa, ele consegue antecipar falhas, antecipar problemas, sugerir correções para poder ter um cenário mais favorável numa auditoria externa. E aí você vê que, nesse caso aqui, ele se dedicou nesse item de instrução no trabalho, cadeia de ajuda, que são nomenclaturas que têm a ver com a funcionalidade, fluxos e organização do cartório e a finalidade do serviço ao qual ele presta, né, dos cartórios. Foram 5 cartórios analisados, né? Aí, se você vai ler aqui as evidências, né, olha só, evidenciou-se que não há percepção clara dos diretores dos cartórios integrados, que são pessoas diretamente envolvidas no processo. Então, a responsabilidade sobre o sistema de qualidade dos diretores não ficou claro para os diretores. Isso é gravíssimo, né? Aí ele vai sugerir o quê? Ele vai que os diretores e as próprias equipes de controle de qualidade, né, se envolvam com a política, né, e criem mecanismos de aprender e entender qual é o seu papel nisso, né? Ou seja, as sugestões são tão óbvias, né? Mas aí acaba virando um encontro de formação, um negócio desse, né? Como é que você resolve isso? E aí os atos conjuntos, como são cartórios integrados, né? Aqui ele está analisando elementos que são entruncados, que é aquilo que é feito de forma conjunta e quais são os sistemas que existem, né? E hoje em dia, muito comum, sistema de TI ser utilizado em tudo quanto é tipo de estrutura organizacional. Aí é inevitável que sempre tem que ter na auditoria uma parte de análise de sistema e de eficácia do sistema, e se o sistema está sendo utilizado para melhor. E aqui veja bem que, nesse relatório, eles optaram por fazer um capítulo inteiro
sobre as evidências. Ele acabou de falar das evidências, mas ele está reforçando aqui. Por quê? Lembra que no artigo que a gente leu, os elementos do relatório de auditoria pressupõem que, além de você apresentar quais foram os critérios, as constatações e as evidências, você tem que declarar o grau do critério e como que eles foram atendidos ou não. Então, se você tem um nível grande de não conformidade nas evidências relacionadas, que é o que esse relatório aqui particularmente está fazendo, você está com problema, né? Você precisa ser mais preciso no relatório para que os gestores possam perceber melhor em que realmente não está constituindo evidência favorável, né? Em que exatamente não está conforme, e você vê que aqui ele vai traçar isso, ele vai traçar um maior detalhamento do que exatamente não está conforme, de acordo com o que ele resumiu naquele quadro. E aí ele vai chamar de oportunidade de melhoria esses elementos que ele vai detectar que não estão sendo adequadamente cumpridos, considerando a regra, considerando a necessidade de ter um processo de gestão de controle de qualidade. E percebam bem que aqui não é uma auditoria do cartório, não é uma auditoria interna do cartório. O cartório são órgãos constitutivos do sistema de justiça. Então, o sistema de justiça é que está auditando a si mesmo, né? Que é o auditoria interna. Mas você vê que é uma auditoria vinculada à estrutura do tribunal que está auditando parte dessa estrutura, que são os cartórios, né? Então, ele está associando aqui o nível de governança. Pelo que eu percebo aqui, essa auditoria se debruçou sobre a governança da integração dos cartórios, que é uma deliberação do tribunal. E veja que ele sugeriu correções e essas correções estão identificadas por origem, né? Então, existe um processo de coleta de reclamação do cliente que precisou de uma intervenção e que teve conclusão eficaz. E ele vai identificar o quanto isso está de acordo ou não às regras de gestão pressupostas e cuja expectativa. E vai. Aí você pode observar que o relatório vai detalhando uma por uma. E isso, meus queridos, faz parte, se você pegar isso aqui, é parte do método da auditagem. E o método foi definido lá no planeamento e foi aplicado num processo temporal definido e produziu esse tipo de relatório, com esse tipo de detalhamento. O detalhamento está diretamente associado ao método. Você vai lá e faz as testagens, você organiza as testagens com o resultado de conformidade, não conformidade, e tem que relatar isso de forma resumida no seu relatório de conclusão da auditoria. Nós estamos falando de um relatório relativamente pequeno, tem 25 páginas, aquele anterior tinha bem menos, né? Mas você percebe que o grosso das 25 páginas é essa descrição das não conformidades. Porque a descrição da não conformidade aponta qual foi a regra aqui que se criou para identificar a não conformidade e o quanto de resolução é possível a partir das recomendações. Então, não conformidade pressupõe recomendações, né? Aí você descreve que não conformidades são essas para poder ler E, por último, no relatório, tem as tais das considerações. Muito interessante que, nesse caso, o auditor optou por adotar o tal do critério das taxas, né? Taxas de congestionamento pré- e pós-integração, porque ele está auditando os processos de integração entre os
os cartórios. E ele, então, criou uma taxa percentual para medir e verificar a eficácia, né? E é interessante, porque aí ele vai criar isso a partir de indicadores percentuais, vai explicar o que é isso nesse rodapézinho dessa tabela, e aí passa a explicar essa tabela, porque essa tabela resume uma boa percepção, e ele vai chegar que tem melhoria, mas que precisa... Foi bom, né? Que aqui a grande questão foi bom fazer a integração? Atende os critérios de gestão de qualidade? Então, aparentemente, ele vai dizer que sim e que está cheio de defeito. E aí termina o relatório. Você vê que é um relatório bem detalhado e trabalha com objetividade, cria critérios, cria indicadores, né? E é um relatório de uma coisa pública, né? Que é o Tribunal de Justiça. Os relatórios de empresa são um pouco diferentes. Deixa eu ver se eu tenho um relatório de empresa aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é município. Tem um aqui de uma Câmara Municipal, mas não vou mostrar para vocês, não. Deixa eu ver esse aqui qual é. Não sei onde eu meti o da empresa. Deixa eu ver aqui. Se você pensar em empresa privada, ela é obrigada a prestar conta permanentemente, né? Porque principalmente se ela é uma grande empresa, ela precisa tornar público, né? Mas geralmente a auditoria interna, como faz parte da grande da alta administração, né? A gente tem o fato de que os relatórios públicos, a transparência da auditoria interna vai ser dentro dos relatórios da alta administração. Por quê? A auditoria interna faz parte da estratégia de governança, né? Então, o que a gente pode observar é que geralmente para as grandes empresas é importante tornar público as auditorias externas e não mostrar quais são suas falhas internamente que vão sendo corrigidas no processo. É muito mais comum você ter relatórios de auditoria externa do que interna. Mas esse relatório que eu vou partilhar com vocês agora, ele tem uma expressão que é bem interessante, que a gente vai olhar junto por conta das nomenclaturas, da opção de nomenclatura adotada. Essa empresa é uma mega empresa, extremamente rica, produtora a principal mineradora que tem hoje no Brasil, que é a Vale do Rio Doce. Ela, inclusive, ela funciona como se fosse um grupo gigantesco, né, com braços e subbraços de empresas, porque ela explora o subsolo no Brasil e internacionalmente, né? E pelas regras no Brasil, é obrigatório publicar, aqui em Angola também, né? Você tem que publicar os seus balancetes, tem que ser público, né? E aqui, geralmente, você hoje em dia no Brasil, você faz documento no site, né? E publica. Então, aqui eu estou trazendo para vocês
uma publicação de um relatório da Vale, nós estamos aqui na página 4, mas vou no iniciozinho só para vocês perceberem o contexto desse documento, né? Nós estamos aqui em março de 22, o valor é uma revista que ela é impressa em papel, mas ela é mais lida mesmo eletrônica, né? Uma revista, um site, Valor Econômico, que é de atividade econômica com ênfase no Brasil, né? As atividades econômicas empresariais no Brasil, e as principais empresas, principalmente as grandes, publicam no Valor Econômico as suas demonstrações, os seus relatórios de administração, porque é a vitrine mais pública e transparente que existe hoje no Brasil, essa revista. Então, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa de mineração, de exploração mineral, ela vai apresentar no seu relatório da administração todos os processos de qualidade de gestão que ela adota, como que funciona, e você vê que no Brasil isso é muito comum, né? Começa-se sempre pela atuação social da empresa, né? Aqui você vê sustentabilidade na vida, quais são os compromissos ambientais, quais são os compromissos sociais, né? Gestão e segurança em barragem, porque a Vale ficou muito mal depois daquele acidente de Mariana, né, e outros acidentes de barragens que foram... E aí vai falar políticas de gestão de pessoas, desempenho. Se você olha esse relatório, ele está cheio de elementos da auditoria interna que foi criando relatos de ações e de melhorias, né? Mas ele não é relatório da auditoria interna, é um relatório da administração que utiliza o trabalho da auditoria interna para fazer merchandising de si, porque, em boa medida, a auditoria interna ajuda você a construir uma boa imagem, porque você tem um monitoramento contínuo de conformidades e não conformidades, né? Mas você vê que depois aqui dessas demonstrações, o balancete, alguns aspectos específicos da atividade econômica desta empresa, aí ela vai apresentar essa parte que a gente estava logo no início da projeção, que é o relatório da auditoria. Mas não é da auditoria externa, olha que interessante. Chama aqui relatório anual resumido do Comitê de Auditoria. O que significa o Comitê de Auditoria? Segundo o regimento, vamos ler aqui, está a letrinha pequena, vou ampliar para vocês conseguirem ler comigo. Olha só. Segundo o regimento interno, o comitê de auditoria deve ser composto por 3 a 5 membros, atualmente, comitê coordenado por um membro independente do Conselho de Administração, e composto por mais 2 membros independentes do Conselho de Administração e 2 pessoas externas. Ora, o tal do comitê de auditoria são grupos da alta administração, do próprio Conselho de Administração, que vai fazer a auditagem. Ora, isso é auditoria interna. Claro que não são eles que vão fazer a auditoria interna, né? Eles vão contratar profissionais a partir dos focos de interesse, porque a empresa é muito grande, é gigantesca. E você vai ver que aí, aqui, o relatório deles, o relatório deles, que são quem está compondo o tal do comitê, vai falar do plano de trabalho, vai falar do que fizeram no ano, qual foi o sucesso. E aqui, esse relatório, eu vou chamar a atenção, porque esse relatório já vai nos levar a algo que nós vamos já levar para a próxima aula, que é esse quadro aqui. Eu vou dar um zoom nesse quadro, porque esse quadro contém os elementos que estão afetos ao nosso módulo de auditoria operacional e da relação da auditoria interna com a auditoria operacional. Você vê que essa empresa, que é uma mega empresa de exploração de minérios no Brasil, ela não usa a expressão auditoria interna na sua organização. Ela usa a expressão
comitê de auditoria. Claramente, o trabalho desse comitê é auditoria interna, né? E eles optaram por essa expressão de comitê de auditoria na expectativa de garantir a independência do comitê. Mas é muito engraçado. Você faz um comitê interno que o Conselho da Administração faz parte, só reforça aquilo que eu venho dizendo para vocês há muito tempo. O trabalho de auditoria é um trabalho de assessoramento à alta administração e à sua capacidade de tomada de decisão. Não é que não tenha método, regra, não é um baba-ovo, né? Não é um serviçal. Mas claramente você tem uma estrutura organizacional, ela não é executiva, ela é de monitoramento, de avaliação, de verificação, de testagem, mas é uma estrutura acoplada à alta administração, não é acoplada ao métier operacional da empresa. E aqui, legal é que o plano de trabalho desse comitê, que é o equivalente à auditoria interna da empresa, ele tem um monitoramento sobre as tipologias de pautas que percorreram as reuniões e as tarefas e os trabalhos desse comitê, né? Então, olha só, 24%, o maior índice, está em gerenciamento de riscos. Já falei com vocês, já lá no início das primeiras aulas, quando eu estava conceituando ainda, que o tal do risco passou a ser, no final do século XX já, agora ele é hegemônico no século XXI, que é a gestão do risco, gerenciamento do risco, é o principal nó de sucesso empresarial. E passou a ser a capacidade de verificar, quantificar e hierarquizar os riscos, passou a ser fundamental no trabalho de controle. E no controle de qualidade, ele é central, é o olho do furacão. Mas isso nós vamos trabalhar melhor na auditoria operacional, porque gerenciamento de risco é do nível operacional das empresas, né? Então, faz parte do miolo do coração daquilo que se conceitua como auditoria operacional. Mas por que a auditoria interna vai se meter no quintal da auditoria operacional? Porque a auditoria interna monitora o que é fundamental no bom funcionamento da empresa. E esse gráfico é legal porque a própria auditoria interna está dizendo do nosso trabalho, aquilo que é mais relevante, que a gente dedica mais tempo, tem a ver com a gestão de risco, que é 24%, e os controles internos da certificação SOX, que a gente ainda nem viu o que é. A certificação SOX tem mais a ver com a atividade fim da mineração. E por quê? Porque a Vale, apesar de ter as certificações, ela foi responsabilizada por crimes ambientais no Brasil, né? E isso passou a ser um problema, porque não basta ter certificação, tem que ter as boas práticas de resposta ambiental adequada, né? Então, passou a ser mais relevante, se você somar 18 mais 24, dá 42%, né, do trabalho da auditoria interna está totalmente focado em risco e controle interno, a partir das certificações de monitoramento de risco. O outro, que é o 17%, não está muito diferente, né? Ele vai ser, esse azul escuro, provisões e contingências, incluindo Brumadinho, Fundação Renova e Samarco. Olha só que doido. O terceiro elemento é o monitoramento se está pagando adequadamente as penalidades pelos crimes ambientais cometidos recentemente. Foram três barragens que geraram a Brumadinho Renova a Mariana, né? E Samarco é uma empresa que ela foi extinta e as punições da Samarco foram transferidas para a Vale, que na realidade a Samarco era um braço da própria Vale, com capital hegemônico da Vale, responsável pelo acidente mariano. Veja bem, um crime ambiental que gerou um nível de punição gigantesca, valores multimilionários, que acabou virando
um foco fundamental de monitoramento e controle da auditoria interna. Não porque é meramente só pagar o fundo, é porque a imagem pública da empresa fica muito afetada no não cumprimento dessas questões. Olha que daí o resto virou firula, né? 14% é projetos estruturantes, que é da ação fundamental da exploração, né? Supervisão de qualidade é 16%, né? Aí tem esse de 3%, que é ótimo, né? Que é recomendações do Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário. Quer dizer, existe uma preocupação menor em cumprir as recomendações do Comitê Independente, porque provavelmente o relatório aponta esses outros elementos como fundamentais de monitoramento mais expressivo, né? Veja como a ação da auditoria interna, esse quadro demonstra claramente como a ação da auditoria interna está diretamente relacionada às preocupações da alta administração, né? Que é um elemento que eu já tinha destacado para vocês, né? E isso difere muito da auditoria externa, porque a auditoria externa ela tem que, para preservar o seu grau de independência, né, ela tem que atender os elementos de regramento de auditoria nos focos do trabalho que ela está fazendo. Muito mais nesse foco de legalidade da auditoria do que no foco a atividade da empresa, os regimentos internos e as legislações da atividade da empresa. Essa proposta para vocês de passear por relatórios de auditoria uma proposta que eu faço para vocês, porque não são relatórios que não estejam disponíveis na internet, né? E como nós estamos indo agora entre o fechamento do que é as normas e procedimentos da auditoria interna, e já na hora que você fala do procedimento, na hora que você fala do relatório, você já está esbarrando no trabalho que é nomeado como auditoria operacional. Então, nós vamos entrar na próxima aula na auditoria operacional, né? Então, como trabalhinho para a aula de hoje, já preparando, né, o nosso encontro na próxima terça-feira, né, eu vou propor para vocês, principalmente porque a gente tem que repor o encontro passado, né, nós vamos repor assistindo um filme e fazendo um pequeno trabalhinho, né, que a gente pode fazer. E aí, ao mesmo tempo, preparando para a próxima aula e já repondo a aula passada quando eu não pude dar aula, porque eu estava passando mal, né? Eu tive um contratempo aí de saúde. E vocês vão poder me ajudar a entrar na auditoria interna a partir dessa atividade, né? Então, vou sugerir a vocês. O grande nó aqui é onde assistir o filme. Então, eu fico sempre em dúvida qual é o melhor jeito de assistir, porque a gente nunca sabe onde está, né? Mas alguns desses filmes são antigos, então eu vou ver se tem no YouTube, que aí eu já mando o link do YouTube, né? Acho que eu achei aqui. Não. Vamos ver se esse resolve, né?
colocar lá no WhatsApp, tá bom? A tarefa. Então, para a próxima aula. Interna. Assistir o filme Um Homem contra Wall Street. Deixa eu ver aqui o link. Disponível no link. Se achar outro jeito de assistir, também tá bom também, né? Então, lembrando, eu estou sugerindo esse filme porque eu preciso que vocês façam uma preparação de espírito, né, para a gente debater o que na realidade é auditoria operacional. Na minha opinião, a auditoria operacional é o aspecto da auditoria muito mais vinculada ao mestrado de gestão, economia e gestão aplicada, porque o operacional é das tarefas do gestor, né? Mas aí vocês vão assistir o filme e pegar um texto de 2 páginas respondendo que tal associação é possível fazer auditoria interna. Auditoria operacional. Está lá no WhatsApp, tá bom? A tarefa. Então, é para entregar. A data de entrega é na próxima terça-feira, por WhatsApp. Próxima terça-feira já é dia 30 de maio. Do WhatsApp. As regras de redação. Letra Arial 12. Letra Arial 12, espaço 1,5. Margens de folha 2,5. Margens cima, embaixo, laterais. Só para não ficar 2,5. Acho que isso é suficiente para vocês. Orienta bem o que é o trabalho para o próximo encontro, lembrando que ver o filme e a reposição da aula passada, tá bom? E entendo que para a aula de hoje nós já cumprimos o proposto. Eu vou abrir para perguntas para saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Está na hora. Olímpia, fica à vontade. Sim, doutora. Gostaria que partilhassem conosco o conteúdo que apresentou-nos sobre o relatório. Verdade. Doutora? Vou colocar no grupo. Tá bem, doutora. Tem aquele de 12 páginas e o outro de 25. Vou achar eles aqui. Já envio. Só um minuto. Sim, doutora.
Mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Obrigada, vamos agradecer a aula, doutora. Beleza. Sim. Então, mas, Jeremias, você quer falar? Por favor. Tem que abrir o microfone, Jeremias. Para falar. Você está com o microfone fechado. Sim. Doutora, boa noite. Boa noite. Professora, eu gostaria só apenas de, portanto, reforçar a necessidade de partilhar a aula gravada, né? No caso possível, que eu tive quedas de rede e às vezes fiquei sem perceber, então gostava de assistir com mais tranquilidade a aula já gravada. Fica tranquilo, Jeremias, ela está sendo gravada. Assim que a gente desligar aqui, eu vou colocar lá no YouTube e mandar o link ali no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá, tudo bem, obrigado, professora. Uhum. Mais alguma questão, mais algum comentário? Bom, muito obrigada, meninos e meninas. Foi Opa, Hermenegildo, fala. Boa noite, professora. Boa noite. Eu queria apenas agradecer, né, dizer que hoje consegui. Foi um esforço tremendo, mas hoje consegui. E valeu, foi uma aula que eu aprendi em São Paulo, né? Foi joia. E espero poder entrar sempre que possível, não é? Porque já perdemos muita coisa. Mas graças a Deus a professora agora tem estado a partilhar a aula gravada e isso nos vai ajudar muito, sobretudo para fazer aqueles trabalhos que nós estamos em falta. Desde já agradecer também a oportunidade que a professora nos dá de podermos fazer os trabalhos, ainda que atrasados, para podermos apresentar, porque são avaliações que vão contar muito para nós. Muito obrigado, Deus continue abençoado. Amém. Então tá, muito obrigada, Hermenegildo, sempre é bom receber elogios, né? Faz parte da nossa autoestima, né? Ajuda. Eu agradeço vocês a oportunidade da gente ter esse tempo de reflexão e aprendizagem. Para mim também sempre é uma aprendizagem, né? A gente poder mexer nesses materiais. Muito obrigada a todos vocês. Eu entendo que essa aula já acabou. Daqui a pouquinho eu vou estar terminando ali as postagens nos materiais e também o link da aula, tá bom? Boa noite para vocês. Tudo de bom. Bom descanso. Obrigado. Obrigada, doutora.